Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje falaremos de um assunto extremamente importante da Bíblia Sagrada, que é também uma das nossas disciplinas do curso básico de teologia, que é justamente a disciplina de angelologia, doutrina concernente aos anjos. Tenho certeza que essa aula poderá edificar a sua vida e esclarecer muitas dúvidas acerca desse assunto que é muito importante para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento também intelectual. Hoje nós abordaremos de modo exaustivo acerca desse assunto, porém resumido, né? Não vamos nos estender muito, vamos tratar, né, de praticamente todos os assuntos concernentes a esta disciplina, mas de modo resumido a fim de que o vídeo não fique tão longo. Nós teremos aqui muitas ilustrações, né? Você pode acompanhar as nossas ilustrações. Falaremos primeiro acerca dos anjos bons e depois falaremos também acerca dos anjos maus. Então se organize aí direitinho para que você assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que você aprenderá muita coisa aqui conosco. Antes de nós darmos início à nossa aula, eu quero deixar aqui alguns recados. Dizer que se você tem o desejo de fazer o curso teológico conosco, o curso básico, médio ou avançado, entre em contato. Nós deixaremos o nosso número aqui, você pode estar entrando em contato. Nós temos aqui o livro do curso básico de teologia, que é o nível 1. Nós temos também o nível 2, que é o curso médio de teologia. E nós também temos o nosso nível 3, que é o curso avançado em teologia. Se você deseja fazer um desses cursos, entre em contato conosco, teremos o prazer de lhe atender. Estamos com algumas promoções aí de fim de ano, certo? Se você também deseja montar uma turma, né, do curso básico, médio ou avançado aí na sua igreja, onde você mora, na sua congregação, entre em contato também. Nós temos inúmeras ofertas para você que deseja montar uma turma, de maneira que se você administrar o curso na sua igreja local, você pagará apenas o valor correspondente ao material, ao livro, ao conteúdo do nosso curso básico, médio e avançado. Nós não cobramos nenhum tipo de mensalidade, então vale muito a pena você montar uma turma aí na sua igreja, organizar um grupo de irmãos que queira estudar, né, um dos nossos cursos, o básico, médio ou o avançado, tá certo? Quero também pedir a compreensão de vocês, caso haja alguma interferência aí no som. Estou com uma bebezinha aqui em casa, recém-nascida, de vez em quando ela chora, mas nada que interfira aqui na nossa aula. Aqui ao lado também, de vez em quando, tem alguns cachorros que ficam latindo na casa do vizinho, mas nada que comprometa aqui a nossa aula e o nosso aprendizado, tá certo? Então fique aí atento que nós já daremos início à nossa aula de hoje. Quero transmitir um abraço a todos os nossos irmãos do curso básico, médio e avançado de teologia que fazem, né, o curso conosco no Instituto IGAMEL, que é o Instituto Gamaliel de Teologia, e dizer que estamos aqui para somar, para ajudar no que for necessário. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que nós teremos o prazer de lhe responder, ok? Eu vou tirar a minha imagem para deixar apenas a apresentação aqui dos slides, uma vez que o slide tem muitas ilustrações e acredito que vai ficar melhor para você acompanhar, tá certo? Então vamos começar a nossa apresentação. Então a disciplina de hoje é a disciplina de angelologia, que é a doutrina concernente aos anjos, uma disciplina aí muito importante para o nosso aprendizado, né, para o nosso crescimento espiritual, intelectual. Muitas pessoas têm dúvidas, né, acerca desse assunto, portanto nós teremos o prazer aqui de esclarecer alguns pontos dessa doutrina e de lhe ajudar na compreensão, né, acerca
deste assunto que é tratado na Bíblia, né? Desde o livro do Gênesis até o livro de Apocalipse. Então, comecemos aqui pela definição da doutrina. Bem, angelologia é a palavra grega que designa a doutrina concernente aos anjos. Lembrando que a palavra angelologia, ela vem do grego angelos. Então nós temos aqui duas palavras. A primeira é angelos, que significa anjos, e a segunda é logia, que significa estudo. Portanto, é o estudo concernente ou a respeito dos anjos. E anjos aqui é a palavra genérica, certo? Existem várias classes de anjos e nós temos também pelo menos dois grupos principais, que são os anjos bons e os anjos maus, aqueles que caíram, que se rebelaram contra Deus. A angelologia não se constitui no enfoque primário das Escrituras. Os contextos angelicais sempre têm Deus ou Cristo como seu ponto central. Então isso aqui é importante da gente esclarecer. Por quê? Porque a Bíblia ela tem como foco não a imagem ou a figura de seres angelicais. O foco das Escrituras sempre será Deus, sempre será Cristo. Então toda vez que os anjos aparecem na Bíblia, eles aparecem para cumprir um propósito, né, designado por Deus, para cumprir ali uma tarefa dada por Deus, a fim de enviar uma mensagem, de intervir, né, em favor do seu povo. Então o foco sempre será Deus, o foco sempre será Cristo, né, mas a figura, né, dos anjos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, são muito importantes aí para a nossa compreensão acerca, né, do assunto concernente aos anjos. Então, a maioria dos aparecimentos de anjos é fugaz, sem ser provocada nem predita. Isso quer dizer que todas as vezes que os anjos aparecem na Bíblia, a sua aparição é algo rápido, sempre cumprindo um desígnio, um propósito dado por Deus, uma tarefa, uma missão, mas sempre de modo rápido. E outra coisa, nós não temos exemplos na Bíblia de pessoas que pediram, né, para que um anjo aparecesse ali naquele momento e o anjo simplesmente apareceu, só porque a pessoa pediu, só porque a pessoa orou, né, pedindo para que ele aparecesse. Então nós precisamos entender que sempre que um anjo aparece em cena, ele aparece por conta da vontade soberana de Deus. Então os anjos só aparecem quando eles têm uma missão e quando isso é algo predito ou determinado pelo próprio Deus. Então nós não podemos simplesmente orar pedindo para que um anjo apareça para a gente, porque ele não vai aparecer, a menos que seja da vontade de Deus. E quando é da vontade de Deus, normalmente eles aparecem quando a gente menos espera, certo? Então tais manifestações também não confirmam verdades, né? Na verdade, elas confirmam verdades, desculpa, mas nunca as produzem por si mesmas. Ou seja, o anjo não tem autoridade de produzir uma doutrina, né, de trazer um assunto que não esteja já ali explicado na Bíblia Sagrada. Ele sempre vai trazer uma mensagem que confirme uma verdade já estabelecida nas Escrituras Sagradas. Então, se um anjo aparecer para uma determinada pessoa, trazendo um novo conteúdo, uma nova doutrina, um assunto que contraria os ensinos da Bíblia Sagrada, pode ter certeza que esse anjo não foi enviado por Deus. Quando os anjos são mencionados, é sempre para nos informar mais a respeito de quem? De Deus, do que ele faz, de como ele faz e o que ele também requer de cada um de nós. Agora nós vamos entender melhor, né, o significado aqui da palavra anjo, porque na Bíblia Sagrada a palavra anjo ela tem um significado diferente daquele que nós imaginamos, uma vez que esta palavra se refere ao ofício do ser e não à natureza dele.
Então, a palavra anjo sugere a ideia de ofício e não a ideia da natureza do ser. Isto significa que anjo, na Bíblia Sagrada, trata-se de mensageiros. Então, a priori, quando a Bíblia fala de anjos, e nós temos aqui o exemplo de Lucas 7:24, a Bíblia está falando acerca dos mensageiros. E esta palavra mensageiro pode se referir tanto a seres humanos como a seres espirituais. Então vai depender do seu contexto. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala dos anjos como referência aos pastores, aos líderes da igreja. Então, nós precisamos entender qual é o contexto daquela palavra para sabermos se a Bíblia está falando acerca de um ser espiritual ou se está falando acerca de um ser humano que tem o ofício, né, de levar uma mensagem ali para uma determinada pessoa ou para um determinado grupo de pessoas. Na maioria das vezes, quando aparece a palavra anjo na Bíblia, ela já está se referindo aos seres espirituais, porque na tradução, né, das línguas originais para o português, os tradutores já fizeram esse trabalho aí para a gente, né, de sempre que aparece a palavra anjo como referência a seres espirituais, eles já deixaram como anjos. E quando aparece a palavra mensageiro, tratando-se ali de pessoas, né, de seres humanos normais, eles deixaram também isso bem claro. Isso na maioria das vezes. Existem ocasiões, como eu citei lá em Apocalipse, que a palavra anjo ali se refere de fato aos líderes, né, aos pastores da igreja. Então, é crença geral, quando a Bíblia foi escrita, que era tão comum que algum ser espiritual superior fosse divinamente enviado como mensageiro aos homens, que esse ser, com o decorrer do tempo, passou a ser chamado de anjo, ou seja, de mensageiro. Isso significa dizer que, com o passar do tempo, a palavra anjo não se referia mais apenas aos seres espirituais que tinham o ofício de levar uma mensagem a alguém, mas esta palavra se tornou genérica. Ou seja, tanto os seres espirituais que tinham o ofício de levar uma mensagem, como aqueles seres espirituais que não tinham esse ofício, mas que tinham outras funções, passaram também a ser chamados de anjos, ok? Então o termo anjo na Bíblia tanto é usado para designar um espírito que leva uma mensagem, como também para descrever espíritos semelhantes, ainda que não fossem encarregados de transmitir mensagens. Dessa forma, os exércitos celestes são chamados também de anjos. Então, por mais que eles não tenham a função de levar uma mensagem, eles passaram a posteriori, né, logo depois, a serem chamados de anjos também na Bíblia Sagrada. Então vamos falar aqui agora sobre a existência dos anjos. Primeira coisa, a existência de anjos é crença quase que universal. Em praticamente todas as culturas e religiões, esse assunto ele é discutido e ele é tratado no corpo doutrinário, né, das religiões e até mesmo das seitas e dos pequenos movimentos, né, religiosos que existem em todo o mundo. Então, é quase que universal. Culturas, independente da religião, independente da localização geográfica, vai tratar desse assunto, dos seres espirituais, dos seres angelicais, né? Cada um vai ter aí um tipo de pensamento, um tipo de doutrina, né? Um tipo de crença e uma explicação acerca desses espíritos. Nós vamos focar no que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina acerca desse assunto, uma vez que o que nos interessa é justamente saber o que a Bíblia diz acerca desses seres. Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos de Deus são mencionados com destaque. 108 vezes no Antigo Testamento e 175 vezes no Novo Testamento. Então, os anjos são citados praticamente, né, em todas as passagens da Bíblia. Em todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, nós temos ali referências aos seres angelicais. Eles são vistos, né, por toda a história sagrada. Suas atividades no céu e sobre a terra no passado são registradas em ambos os testamentos, como também suas futuras manifestações são profeticamente reveladas.
Então nós já temos alguns trechos na Bíblia Sagrada que fala sobre futuras aparições, né? Isso de acordo com o propósito divino, de acordo com o plano já pré-estabelecido por Deus. Então lá em Apocalipse, no livro de Daniel, em algumas passagens também do Antigo Testamento, principalmente ali entre os profetas maiores e menores, nós já teremos versículos que falam sobre futuras aparições de anjos, né, de acordo com o propósito já pré-estabelecido por Deus no decorrer da história da humanidade. Nós temos aqui algumas referências no Antigo Testamento acerca dos anjos e também no Novo Testamento. Você pode dar uma pausa aí no vídeo e, se você quiser fazer a leitura desses versículos, fique à vontade, né? Tenho certeza que esses versículos lhe ajudarão a entender melhor esse assunto. Falaremos agora sobre as características dos anjos. Vamos lá, acompanhe aí comigo. Lembrando que eu não vou ler esses versículos justamente para que não tome muito tempo. Você pode ler cada um desses versículos aí na sua casa, com mais calma, né, para que você compreenda melhor este assunto. Então, letra A diz que os anjos são seres criados. Letra B, são seres espirituais. C, são seres pessoais. D, são seres que não se casam. E E, são seres imortais. Então, primeira coisa, os anjos foram criados por Deus, certo? Da mesma forma que Deus criou os seres humanos e também toda a natureza e animais, Deus também criou os seres espirituais. Provavelmente os anjos foram criados antes mesmo da criação do mundo, ok? Então eles foram criados primeiro e logo após Deus criou, né, a natureza, o planeta Terra, o universo e também os animais e os seres humanos. Eles são seres espirituais, né, então são diferentes da gente, uma vez que nós somos seres físicos e materiais, temos a parte espiritual, mas temos a parte material. Eles não têm um corpo físico, eles só têm um corpo espiritual. Eles são seres pessoais porque eles têm atributos pessoais, têm características que os definem como um ser pessoal, como uma pessoa. Eles têm emoções, eles têm intelecto, eles têm vontades, né? Eles têm características que os definem como seres pessoais. Lembrando que anteriormente eles tinham livre-arbítrio, eu vou explicar isso para vocês. Hoje eles já não têm mais o livre-arbítrio. Eles são seres que não se casam, então Jesus disse que futuramente, quando nós estivermos no céu, nós seremos semelhantes aos anjos que não se casam e não se dão em casamento. Então não existe anjo macho nem anjo fêmea. Apesar de nós termos nomes masculinos, mas esses nomes são apenas ilustrações, né? Não define ali o sexo do ser espiritual, uma vez que não existe anjo macho nem anjo fêmea. Eles são assexuados. São seres imortais, porque eles não morrem. Isso aqui é diferente de ser eterno, né? Eles não são eternos. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O que é ser eterno? É você não ter início e não ter fim. Ou seja, somente Deus é eterno, porque ninguém criou Deus, ele não teve princípio, ele não teve início. Então Deus é eterno porque ele não teve início e ele também não terá fim. Nós somos, a nossa alma no caso é imortal porque ela teve início, nós somos criados por Deus, mas a nossa alma não terá fim. Da mesma forma os anjos, eles são imortais porque eles tiveram início, mas eles não terão fim, ou seja, eles não morrerão. Letra F são seres velozes, G são seres poderosos, H são seres inteligentíssimos, I são seres gloriosos e J são seres numerosos. Quando a Bíblia fala sobre a velocidade dos anjos, eu imagino, né, que os anjos se locomovam aí a uma velocidade muito, muito, muito superior à velocidade da luz. Nós sabemos que, fisicamente falando, a velocidade da luz é a maior, né, no universo. A luz dela se movimenta ou se locomove aí numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Nem por minuto nem por hora, viu? 300 mil quilômetros por segundo. Então é a maior velocidade
que nós temos aqui no universo. E mesmo assim nós sabemos que existem planetas e galáxias que estão tão distantes do Sol que a luz do Sol demora muito tempo, né? Em algumas ocasiões pode levar até meses ou anos para chegar lá. Então vejam que a velocidade dos anjos ela é muito grande, uma vez que o Senhor Jesus disse, né, para os seus discípulos que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria, né, 12 legiões de anjos imediatamente para socorrê-lo. Bem, se no nosso universo, na nossa esfera aqui, né, física, né, do universo, existem galáxias que estão a milhões e milhares de quilômetros de distância e que, mesmo percorrendo a velocidade da luz, nós levaríamos anos até chegar nesses locais. Imagine só onde Deus está, né, que é um local que ninguém pode acessar. E imagine só os anjos saindo, né, de onde Deus está, do local da habitação de Deus e vindo ao nosso encontro e chegando aqui em frações de segundo. Então a velocidade deles de fato é muito grande. São seres poderosos, né, são mais poderosos do que nós, seres humanos, têm mais força, uma vez que também eles não têm as limitações que nós temos, né, pelo fato de termos um corpo, por sermos, né, constituídos de matéria. São seres também inteligentíssimos, com certeza eles têm um nível de inteligência e cognitivo bem maior que a do ser humano, uma vez que o ser humano também está limitado, né, pela ação do pecado. O pecado ele trouxe limitações também à nossa inteligência. Segundo, né, a neurociência, nós, seres humanos, só temos a capacidade de utilizar, no máximo, 10% da nossa capacidade cognitiva e intelectual. Isso quer dizer que antes do pecado o homem era capaz de usar 100% da sua capacidade intelectual. Após o pecado, nós só somos capazes de utilizar no máximo 10%. E os 10% é só para quem é considerado gênio, né? A maioria aí usa em torno de 7%, né, ou talvez 8% da sua capacidade cognitiva. São seres gloriosos, né, possuem um resplendor muito grande, dados por Deus, e são seres numerosos. A Bíblia fala de miríades e miríades, ou seja, é um número que não dá para calcular, né, pela mente humana. Lembrando que nós temos o dobro de anjos bons em relação aos anjos maus, uma vez que 1/3, né, dos anjos se rebelaram. Então, 1/3 corresponde a 33%, 33,333. Então, para cada demônio, nós temos 2 anjos de luz, anjos bons, anjos que permaneceram em fidelidade a Deus, ok? Vamos ver agora, né, o que a Bíblia nos ensina acerca da natureza moral dos anjos. Né, o que aconteceu, né, por que alguns anjos pecaram, por que alguns se rebelaram, né, o que houve ali no início da criação. Bem, originalmente os anjos eram santos em sua natureza. Alguns se tornaram santos em seu caráter, isso através da obediência, ao passo que outros se tornaram pecaminosos em seu caráter através da desobediência. Então, meus irmãos, prestem atenção. Todos os anjos, no início da criação, foram criados santos em sua natureza. Não havia o menor vestígio de pecado em seu ser. Porém, alguns se tornaram santos em seu caráter porque escolheram permanecer fiéis a Deus. E outros se tornaram pecaminosos em seu caráter porque escolheram se rebelar ou desobedecer, né, à vontade de Deus. Então, os anjos, a priori, foram criados santos, provado da seguinte maneira. Primeiro, pelo caráter de Deus.
Deus é santo, então tudo que Deus faz também é bom e é santo e é agradável e não tem o menor vestígio de pecado. Segundo, pelo caráter da obra criadora de Deus. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é muito bom. Então Deus não fez nada distorcido, nada pecaminoso, nada com defeito. E, em terceiro lugar, pelo registro do pecado dos anjos. Então, se os anjos pecaram, isso significa dizer que eles escolheram fazer isso. Então, eles tinham, né, no início o livre-arbítrio. E ao utilizar o livre-arbítrio, alguns escolheram se rebelar. Né? Lúcifer, que era um querubim ungido, desejou ser igual a Deus e conseguiu, né, convencer uma terça parte dos anjos a seguir a sua rebelião. E eles fizeram isso de livre e espontânea vontade. Então eles escolheram pecar. Eles escolheram se rebelar, ao passo que outros escolheram permanecer em fidelidade a Deus. Então, depois que isso aconteceu, depois que uma terça parte dos anjos foi expulsa do céu e 2/3 permaneceu na presença de Deus, eles já não possuem mais a chance de mudar de ideia. Aqueles que foram expulsos não têm mais como se arrepender, né, do que fizeram. Da mesma forma, os que estão no céu, com certeza, mesmo que tivessem a chance, não iriam, né, querer se rebelar contra Deus, uma vez que eles viram o resultado disso, ok? Então hoje eles não têm um livre-arbítrio. Eles fizeram a sua escolha naquele momento. Então os que permaneceram em obediência vão continuar em obediência, e os que se rebelaram vão continuar em seu estado de rebelião. Número 2, muitos se mantiveram obedientes, e número 3, muitos desobedeceram. Então você pode olhar aí depois essas referências. Qual é a organização dos anjos? Então vamos tratar aqui agora da hierarquia angelical. De acordo com Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, e também de acordo com Efésios, capítulo 1 e o versículo 21, existe aí uma hierarquia entre os anjos, certo? Então essa hierarquia, ela não é aquele tipo de hierarquia que nós conhecemos aqui na Terra, né? De um ser maior, ou um ser mais importante, ou um ser mais poderoso do que o outro. Não, essa hierarquia é em relação à função que cada um dos anjos desempenha, certo? Então, a autoridade que lhes é conferida corresponde às diferentes funções que exerce. Então, cada anjo vai ter ali a sua função. Deus criou os anjos para cumprir determinadas funções. E tal hierarquia, em vez de comprometer, fortalece a união e intensifica a harmonia existente entre eles. Então, eles desempenham essa função, né, de acordo com a vontade de Deus, e isso não compromete em nada, né, a sua união, né, não compromete em nada ali o seu relacionamento, os seus, né, relacionamentos. Eu vou ler aqui a passagem de Colossenses 1,16 para vocês entenderem melhor o que nós estamos falando. Aqui em Colossenses 1,16 diz o seguinte: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então aqui a Bíblia está dizendo que quem criou, né, a hierarquia, quem criou a classe de anjos, cada qual aí com a sua função, foi Deus. E aqui a Bíblia fala sobre tronos, dominações, principados e também potestades. E aqui vale a pena ressaltar uma coisa. Muita gente, quando ouve nessas palavras, potestades, principados, tronos, dominações, acham que é uma referência a demônios. E a gente precisa ter cuidado. Porque aqui em Colossenses 1,16 e lá em Efésios 1,21, a Bíblia está tratando dos anjos que foram criados por Deus. Essa classificação, essa hierarquia também foi criada por Deus. Então, nesse contexto, a Bíblia está falando dos anjos bons.
dos anjos que foram criados por Deus. Vejam que o versículo diz que tudo foi criado por ele, ou seja, por Deus, e para ele, ou seja, para a sua glória e para o seu louvor. Agora, lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11 e 12, a Bíblia também vai falar acerca de seres espirituais, que são chamados também de principados, potestades e etc., mas que são pecaminosos em seu caráter. Então ali a Bíblia está tratando dos demônios. Isto nos faz entender o seguinte, que Satanás, que é o antigo Lúcifer, ele imitou a hierarquia que foi estabelecida por Deus no princípio da criação. Então, da mesma forma que Deus criou os tronos, autoridades, potestades e principados, Satanás, após a sua rebelião, estruturou ali os demônios seguindo esta mesma lógica, esta mesma hierarquia. Então, na Bíblia, nós teremos potestades do bem e potestades do mal. Você precisa entender qual é o contexto e se naquele contexto a Bíblia está falando da potestade do bem e da potestade do mal, do principado do bem e do principado do mal. Então, quando você orar, não ore falando, Deus, repreenda toda a potestade, todo o principado. Fale de modo claro, Senhor, repreenda toda a potestade do mal, todo o principado demoníaco, porque existem também os principados, potestades, tronos e autoridades do bem. Aqui a Bíblia fala acerca dos 24 anciãos. Com certeza, você já ouviu falar acerca dos 24 anciãos, já deve ter lido alguma coisa aí a respeito deles, principalmente lá no livro de Apocalipse. Então, o que nós vamos entender? Quem são os 24 anciãos? Primeira coisa, não são anjos. A Bíblia não fala deles como se fossem anjos. Eles são seres celestiais, são seres espirituais. Então, aqui diz o seguinte, é o grupo de mais elevada função celestial, estão encarregados de representarem a Igreja de Deus de todos os tempos. 12 anciãos representam a Igreja do Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, e os outros 12 anciãos representam a Igreja do Novo Testamento. Então, eles representam o povo de Deus em todos os períodos da história. E qual é a função deles? É justamente adorar a Deus, louvar a Deus, engrandecer a Deus, tributar a Deus toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, da mesma forma que o povo de Deus o adora aqui na face da terra. Então eles são os representantes do povo de Deus, da Igreja de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Apesar de não existir a palavra igreja como referência a um povo lá no Antigo Testamento. Existe sim profecias que apontavam para a futura igreja, que foi estabelecida pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. Mas tanto no Antigo quanto no Novo, nós temos aí o povo de Deus que sempre o serviu, que sempre o adorou e que sempre o glorificou. Nós temos agora aqui uma classe de anjos chamadas de querubins. Quem são os querubins? Bem, os querubins provavelmente são os tronos, quando aparece lá em Colossenses 1,16 a palavra tronos, é uma referência provavelmente aqui aos querubins. O que eles fazem? Eles vindicam a glória e santidade de Deus e são guardiães dos interesses elevados de Deus. Então os querubins, eles estão ali continuamente na presença de Deus e eles representam a santidade, a glória, a majestade e o poder de Deus. Vejam aqui nesta figura que nós temos a Arca da Aliança e em cima da tampa do propiciatório nós temos aqui 2 querubins. Esses querubins representam a presença de Deus, porque nós sabemos que a Arca da Aliança era uma representação da presença de Deus no meio do seu povo. Então os querubins estão sobre a tampa do propiciatório porque eles também representam a glória, a santidade e a majestade
de Deus. O segundo grupo são os serafins. A palavra serafim significa seres ardentes, seres que estão em chamas. E uma das principais referências, acerca dos serafins está lá em Isaías, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, quando fala sobre a visão de Isaías, quando ele viu Deus sentado no seu alto e sublime trono, e ele também conseguiu visualizar seres espirituais, angelicais, chamados de serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés, e com 2 eles voavam. E diziam: Kodesh, 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 Yahvé Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então os serafins vigiam a santidade de Deus e vivem para adorá-lo e servi-lo, ok? Então depois faça a leitura de Isaías, lá em Ezequiel também, no primeiro capítulo, a partir do primeiro capítulo ele vai falar também acerca dos serafins. Nós temos aqui uma outra classe de anjos que é chamada de arcanjos. Quem são os arcanjos? Os arcanjos são os anjos chefes que exercem autoridade sobre outros anjos. É como se fosse os líderes de determinados grupos de anjos. Então os anjos são chamados na Bíblia de exército de Deus. Já outros anjos, que são os arcanjos, são chamados de príncipe ou príncipes do exército do Senhor. Os arcanjos correspondem aos principados citados pelo apóstolo Paulo lá em Colossenses 1:16. Então os arcanjos são os anjos chefes, são os líderes de determinados grupos de anjos, e é como se fossem ali os generais. Nós não temos os generais de determinados grupos no exército. Então os arcanjos é como se fossem esses generais. Um deles se destacou na Bíblia, porque nós sabemos o seu nome, que é justamente o arcanjo Miguel. Miguel é o único arcanjo que nós conhecemos pelo nome. Os outros, nós não sabemos o nome, os seus respectivos nomes. Mas Miguel é citado pela Bíblia como o arcanjo, e o seu nome significa semelhante a Deus. Você pode conferir lá em Judas, versículo 9, e Daniel, capítulo 10, do versículo 13 ao 21. Inclusive, nesta passagem aqui, a Bíblia vai citar o episódio do anjo Gabriel, quando fica preso por um dos príncipes da Pérsia e da Grécia, fazendo referência ali à figura de demônios. Então, quando a Bíblia fala de príncipe da Pérsia e da Grécia, nesse texto está falando sobre demônios. Da mesma forma que existem os príncipes de Deus, existem também os príncipes dos demônios, que exercem autoridade sobre determinadas regiões. E aqui, nos últimos versículos, a Bíblia fala que Miguel é um dos príncipes de Deus e também é o príncipe de Israel, ou seja, ele é o guardião de Israel. Vejam que privilégio Israel tem, de ter Miguel como seu guardião. Por isso que, apesar dos registros de pessoas, nações e países lutando para destruir Israel, ninguém nunca conseguiu atingir o seu objetivo de exterminar o povo de Deus, de exterminar os judeus da face da terra, de exterminar a nação de Israel, porque a nação de Israel é protegida por Deus e o seu príncipe, o seu guardião é o próprio arcanjo Miguel. Então a Bíblia, lá em Apocalipse, registra outros arcanjos, mas não lhe dá nomes. Então você pode conferir aqui depois. E esses arcanjos são igualmente poderosos e investidos de grande autoridade. Vamos falar agora sobre os anjos comuns. Os anjos comuns formam o exército celestial. Quando a gente fala de anjos comuns, nós estamos falando de anjos que nós não conhecemos a sua classificação, ou o seu grupo classificatório, porque nós só sabemos acerca dos querubins, dos serafins e dos arcanjos. Temos também lá o grupo dos 24 anciãos, então os demais
que nós não conhecemos por nome, nós chamamos de exército celestial ou de anjos comuns, que estão sempre à direita e à esquerda de Deus. A Bíblia diz que eles são inumeráveis, nós não sabemos a quantidade exata de anjos, são miríades e miríades, e Jesus disse que poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos, lá em Mateus 26:53. 12 legiões correspondem, né, a um número aproximado de 72 mil anjos, uma vez que a palavra legião, né, a palavra legião, lá na época do Senhor Jesus, era uma referência a um grupo de soldados romanos. Cada legião tinha aproximadamente ali 6 mil soldados. Então, quando Jesus fala de 12 legiões, ele está falando de um número aproximado de 72 mil anjos, que poderiam ser enviados imediatamente por Deus para socorrê-lo e para ajudá-lo caso ele precisasse. Lá no Antigo Testamento, nós temos também aqui registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17, o momento em que Deus envia anjos para ajudar Eliseu. E eram tantos anjos que todo o monte estava cheio de cavalos e de carros, né, de seres espirituais, que foram enviados justamente para ajudar o servo de Deus. Quais são as atividades dos anjos? Vejamos. Os anjos são os anjos são servos ou mensageiros de Deus, primeira coisa, e que cumprem a sua vontade de muitas formas. São também servos de Deus na face da terra. Então eles estão diante de Deus para servi-lo e adorá-lo, e também estão aqui na terra para ajudar, né, no desempenho, na tarefa da igreja de proclamar a palavra, de anunciar o evangelho e de expandir o reino de Deus sobre a face da terra. Então, falando aqui primeiro sobre os anjos bons. Letra A, ocupam-se da adoração direta a Deus. B, regozijam-se na obra de Deus. E C, executam a vontade de Deus. Então eles estão adorando a Deus, né, servindo a Deus, se regozijando também na obra de Deus, né? Quando um pecador se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu. Quando o reino de Deus cresce, né, à medida que o reino de Deus se expande, à medida que o evangelho vai sendo proclamado, os anjos se regozijam. E também estão aqui para executar a vontade do Senhor. Vamos ver outras coisas aqui também. Letra D. Orientam os negócios das nações. Continuando, guiam e guardam os crentes, ministram ao povo de Deus, defendem e livram os servos de Deus, guardam os eleitos falecidos e acompanharão Cristo em sua volta. Então, de acordo com o texto lá de Daniel, né, os anjos eles exercem domínio e uma grande influência sobre as nações. Lembrando que nós temos tanto anjos bons quanto anjos maus, que exercem esta influência na sociedade, né, dependendo do que as pessoas fazem, do modo como elas se comportam, se elas servem a Deus ou não. Elas provavelmente, né, se essa sociedade, se essas pessoas não servem a Deus, não conhecem a verdade, elas estarão debaixo da influência de anjos maus, de anjos, né, caídos, né, que são os demônios. Se essas pessoas organizadas em determinado agrupamento social, conhece a verdade, pratica a verdade, vive a verdade, serve a Deus, elas estarão debaixo de uma influência benéfica dos anjos bons. Esses anjos guiam e guardam os crentes, né? Eles estão a serviço do povo de Deus, eles nos ajudam. Não existe anjo da guarda, a Bíblia não nos fala acerca de anjos da guarda. Existia sim uma cultura lá entre judeus, né, que fala que muitos acreditavam em anjos da guarda, mas não é uma doutrina, não é algo ensinado pela palavra de Deus. Alguns acreditavam, né, nessa questão de anjo da guarda e imaginavam até que o anjo da guarda fosse exatamente igual à pessoa, né, que ele guardava. Então, se você é alto, o anjo ia ser alto; se você é baixo, o anjo ia ser baixo; se você é magro, o anjo ia ser magro; se você é gordo, ele ia ser gordo. Ele ia ser exatamente igual a você, ia ter a mesma fisionomia, a mesma característica. Isso segundo a cultura, né,
dos judeus lá na época do Senhor Jesus. Mas nada que seja ensinado pela Bíblia Sagrada. A Bíblia não fala de anjo da guarda, a Bíblia fala de anjos que são enviados por Deus para guardar o seu povo. Então, os anjos, de modo geral, estão aqui para nos servir. Então, eles podem ser enviados por Deus em um determinado momento para nos livrar, para nos guardar e para nos orientar. Mas isso não significa dizer que vai ter um anjo do seu lado te acompanhando, né, a vida inteira. Aquele anjo ali, né, desde o seu nascimento até a sua morte. Não. Vamos ver aqui. A letra H diz que os anjos guardam os eleitos falecidos. Isso aqui é interessante, né? Porque apesar do nosso corpo se deteriorar, apesar de muitos crentes terem sido, né, queimados, torturados, comidos, né, por bichos, por leões e por tantos outros animais, né, nós sabemos que o nosso corpo um dia será transformado, né, por ocasião do arrebatamento da igreja. E eu também acredito que Deus guarda o corpo, né, dos eleitos falecidos, no sentido de que ele não permite que o inimigo, que o diabo, né, se utilize daquele corpo ali para poder fazer ali obras que são maléficas. Né? Nós temos aí o testemunho de um pastor que ele foi um ex-bruxo, e ele conta no seu testemunho de que quando ele fazia trabalhos, né, para os demônios, quando ele era bruxo, ele ia até o cemitério e ele tinha o costume de comer restos de pessoas, né, restos de defunto mesmo. Os demônios exigiam isso dele, e ele utilizava também desses restos mortais para poder fazer tarefas, para poder fazer oferendas e atividades que eram demoníacas. E uma certa feita, segundo esse pastor que se converteu, né, quando ele foi mexer em um determinado túmulo para pegar restos mortais de uma determinada pessoa, um dos demônios apareceu a ele e disse que ele não tinha autorização para tocar naquele corpo, porque aquela pessoa em vida havia servido ao homem lá de cima, né? Uma referência a Deus. Então vejam que o cuidado de Deus foi tão grande que não permitiu que aquele homem, né, se utilizasse do corpo daquele indivíduo, por mais que ele estivesse em estado de putrefação, para servir ali como um instrumento, né, de obras malignas, né, de oferenda ali aos demônios. Então, nesse sentido, eu creio sim que Deus ele guarda o corpo dos seus eleitos falecidos. A Bíblia diz que os anjos acompanharão Cristo em sua volta. Então, tanto no arrebatamento como também na segunda etapa do retorno de Cristo, né, que o Senhor Jesus virá acompanhado dos seus santos, e ali é uma referência tanto aos crentes, né, que estarão com Cristo nesta ocasião, como também aos anjos. Então nós vemos que os anjos estarão sempre acompanhando o Senhor Jesus em seu retorno aqui à terra. Então agora nós vamos tratar do assunto dos anjos maus. Falamos aqui, né, acerca dos anjos bons e vamos falar agora acerca dos anjos maus. Precisamos, né, falar porque a Bíblia trata desse assunto. E é importante nós conhecermos quem são os anjos maus, o que eles fazem, quais são seus intentos, seus propósitos e como nós podemos nos proteger da sua influência e vencer também, né, e vencer no sentido de derrotar, né, espiritualmente falando, os demônios, porque nós sabemos que estamos numa batalha espiritual. Então, os anjos maus, de modo geral, se opõem aos propósitos de Deus, afligem o povo de Deus e executam os propósitos de Satanás. Então eles estão aqui para se opor a Deus, para se opor ao povo de Deus, para perseguir o povo de Deus, para afligir a humanidade de um modo geral, e estão executando a vontade de Satanás. Lembrando que Satanás é um ser espiritual. Não existe mais de um Satanás.
Satanás e diabo é o mesmo ser, que é o antigo Lúcifer. Nós vamos explicar isso agora. Então, quem é Satanás? Qual é a figura deste ser? O que a Bíblia diz acerca deste assunto? Primeira coisa que nós precisamos entender que esse assunto ele só pode ser entendido no campo espiritual. Então não dá para a gente recorrer às ciências materiais, né, às ciências modernas, para entender esse assunto. É um assunto que é tratado pela Bíblia Sagrada e que só poderá entender quem de fato tem o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico e que vive uma vida de oração, de comunhão com Deus, certo? Então o assunto acerca dos anjos e principalmente acerca de Satanás e seus demônios só poderá ser cabalmente compreendido quando nós estudamos de forma criteriosa as Escrituras e quando estamos também observando as manifestações ocorridas entre as pessoas e grupos sociais. Primeira coisa que precisamos entender é que Satanás ele foi criado por Deus como um anjo de Deus, de exaltada posição e ordem, possuidor de grande beleza e resplendor pessoais, dotado de poder e sabedoria superior, até que a iniquidade foi achada nele, quando procurou tomar a posição e as prerrogativas pertencentes a Deus. Então ele foi criado por Deus, ele era um querubim ungido, né, de exaltada posição e ordem, que tinha uma grande beleza e resplendor pessoais, dotado de grande sabedoria, de grande poder, né, e por conta disso ele se envaideceu e desejou ser igual a Deus. Por conta disso, a iniquidade foi achada em seu coração, e ali surge o pecado, no coração de Lúcifer. E ele consegue, né, influenciar uma terça parte dos anjos que segue a sua rebelião. Qual é a natureza de Satanás? Primeira coisa, ele é uma pessoa, porque ele tem atributos pessoais, características pessoais, que o definem como um ser individual. O seu nome, Satanás, significa inimigo ou adversário, lembrando que ele é inimigo do povo de Deus, adversário, né, do povo de Deus e adversário do próprio Deus, e o seu nome, diabo, significa acusador. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 12:10 que ele é um acusador sem causa. Então ele está acusando o povo de Deus de dia e de noite. Qual é o seu caráter? Letra A, ele é astuto. Letra B, tem alguma forma de poder. E letra C, ele é enganador. Então vejam que o caráter dele não é nada bom, né? Ele é astuto, então nós não podemos brincar com ele, não podemos achar que ele é um ser inofensivo, não podemos achar também que só por sermos crentes que nós temos agora a autoridade para fazer piada com o nome, né, de Satanás, com os demônios. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque se nós não estivermos debaixo da proteção de Deus, nós seremos alvo fáceis, né, aí na mão dos demônios. Então eles podem sim nos prejudicar se não estivermos guardados por Deus. Qual é a posição dele, de Satanás? Ele é príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz que os demônios estão na atmosfera. Então tem muita gente que acha que os demônios estão no inferno. Não, eles estão aqui na atmosfera. Apenas alguns demônios estão presos no abismo. A Bíblia fala, né, de alguns que estão acorrentados, que estão presos, mas a grande maioria está aqui na atmosfera, exercendo a sua influência sobre as pessoas. E o diabo, né, Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o líder desses demônios. Ele também é o príncipe deste mundo. Lembrando que a palavra mundo aqui nesse contexto não é uma referência à natureza, nem às pessoas de um modo geral. É uma referência ao sistema pecaminoso controlado pelo diabo, né? E também uma referência àquelas pessoas que estão debaixo da influência do diabo. São aquelas pessoas que não servem a Deus. E ele é o Deus deste século. Ele é que exerce domínio e controle sobre a sociedade que está corrompida e que está afastada do nosso Deus. Qual é a sua posição? Ele está estabelecido nas regiões celestiais e está ativo na face da terra.
Sua obra originou o pecado, causa sofrimentos, causa a morte, atrai ao mal, ilude os homens, inspira pensamentos e propósitos iníquos e apossa-se dos homens. Então foi ele quem deu origem ao pecado, pois o pecado surgiu no seu coração, né? E foi ele também que incitou o homem e a mulher a pecarem lá no início. Ele causa inúmeros sofrimentos, ele pode causar a morte, né? Morte espiritual e até a morte física. Ele atrai o mal, ele engana, ilude, lubridia, né, a mente dos homens para que os homens não compreendam a palavra de Deus. Ele inspira também pensamentos e propósitos iníquos, pecaminosos, que não agradam ao Senhor. E ele pode se apossar também do corpo de homens e mulheres, de pessoas de um modo geral. Ele cega a mente dos homens, ele dissipa a verdade, ele produz os obreiros da iniquidade, fornece energia aos seus ministros, opõe-se aos servos de Deus, põe à prova os crentes, acusa os crentes e também dará energia ao anticristo. Então vejam quantas referências. Como eu disse, você pode ler cada uma dessas referências para entender melhor esses assuntos. Então veja quanta coisa ele faz. Então tudo que ele faz é para afastar os homens de Deus, é para prejudicar a obra de Deus e é para se opor aos propósitos de Deus. Lembrando que ele tem, né, os seus obreiros e os seus ministros, ou seja, são aquelas pessoas que trabalham para ele aqui na terra, né? Trabalham a fim de cumprir os propósitos dele aqui na terra. Então nós temos pessoas que são usadas pelo diabo para nos prejudicar, para prejudicar a obra de Deus. Então eles estão se opondo aos servos de Deus o tempo inteiro. E no futuro, né, quando o anticristo se manifestar, Satanás ele vai dar energia, vai dar poder, né, vai exercer uma influência direta sobre a pessoa do anticristo, para que o anticristo faça tudo o que a Bíblia, né, já predisse que ele fará no futuro. Qual é o destino de Satanás e dos demônios? Então, tanto ele quanto os demônios estão debaixo de maldição perpétua. Sua derrota já foi decretada na cruz, ele foi expulso dos lugares celestiais, será aprisionado no abismo e finalmente lançado no lago de fogo e enxofre. Então, vejam que ele ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Isso só vai acontecer no futuro, ok? Mas a sua derrota já foi assegurada, né, através da morte do Senhor Jesus. Olha só o que a Bíblia diz. Ele está eternamente amaldiçoado, foi derrotado e desprezado, foi expulso do céu, será aprisionado no abismo por 1000 anos, isso aqui na ocasião do milênio. Depois será solto por pouco tempo após o milênio e, por último, será lançado no lago de fogo e enxofre. Uma coisa aqui que a gente precisa entender, irmãos, é o seguinte: quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ele venceu, né, as potestades do mal. Tem muita gente que acha que o diabo e os demônios festejaram, né, quando Jesus morreu. Isso é um engano, isso é uma mentira. Na verdade, eles fizeram de tudo para que Jesus não morresse, fizeram de tudo para que Jesus não fosse crucificado. E até no momento que Jesus estava crucificado, eles, né, usaram a boca ali dos fariseus para que Jesus descesse da cruz. Então ele não queria que Jesus morresse. Por quê? Se Jesus morresse, ele sabia que ele estaria sendo derrotado, que Jesus estava morrendo por nós. E se Jesus não morresse por nós, não teria como nós sermos salvos. Então nós só fomos salvos, só fomos alcançados pelo Senhor devido à sua morte na cruz do Calvário. Ok? Falemos agora sobre os demônios que estão aí a serviço de Satanás, né? Então os demônios eles estão continuamente trabalhando, né, para prejudicar, né, o povo de Deus, e eles estão aí a serviço do diabo, eles estão a serviço de Satanás, né? E nós vamos agora entender um pouco acerca desses seres espirituais. Os demônios são seres espirituais que, sob o comando de Satanás, perturbam os seres humanos, procurando afastá-los de Deus.
São os anjos que acompanharam Satanás em sua rebelião. Então foram eles, né, que acompanharam Satanás na sua rebelião e foram, né, juntamente expulsos do céu. Então, 1/3 parte dos anjos que foi expulso do céu correspondem aos demônios, né, que estão aí a serviço do diabo. Sua existência reconhecida por Jesus, reconhecida pelos 70, né, discípulos do Senhor Jesus e reconhecida pelos apóstolos. Então, tanto o Senhor Jesus como seus discípulos e apóstolos falaram acerca da existência dos demônios. Nós precisamos entender que eles existem e que nós estamos numa batalha espiritual muito grande e precisamos ter todo o cuidado. Qual é a natureza desses seres? Eles são inteligentes, são espíritos, são numerosos, são maus e maliciosos, são vis e perversos, são servis e obsequiosos a Satanás. Olha só quanta coisa ruim, minha gente. Então nós precisamos ter muito cuidado, precisamos estar em constante oração para vencermos a influência dos demônios sobre a nossa vida. Não podemos brincar. Eles são inteligentes, certo? São poderosos, né? Têm uma certa forma de poder, são perversos, são vis, maliciosos, só procuram fazer o mal e prejudicar as pessoas e são servis e obsequiosos a Satanás. Estão servindo Satanás de forma assim irrestrita, né? Sem limites, estão trabalhando mesmo para prejudicar o povo de Deus. E eles não estão divididos, eles estão unidos, né? A Bíblia mesma diz que o reino do mal está unido, né? Se eles se dividissem, se eles fossem desorganizados, eles não conseguiriam exercer a sua influência sobre as pessoas como eles exercem. Não conseguiriam prejudicar a obra de Deus como muitas vezes eles prejudicam, devido à nossa falta de união, né? Digo nossa, crentes, servos de Deus, devido à nossa falta de união, falta de amor, falta de compromisso com Deus e com a sua palavra, infelizmente por conta disso, muitas pessoas são prejudicadas, né? Quais são suas atividades? Eles se apossam dos corpos humanos e de animais. Então eles podem se apossar de corpos de pessoas e podem se apossar também de corpos de animais, né? Nós temos aí o exemplo dos porcos, né, do endemoniado de Gadara, quando Jesus repreende, né, aquela casta de demônios, né, aquela legião de demônios do corpo do endemoniado de Gadara. Os demônios pedem para o Senhor Jesus, né, para que ele permitisse que eles fossem e se apossassem ali dos corpos dos porcos. E foi isso que aconteceu. Eles se apossaram dos corpos daqueles animais e os precipitaram no abismo. Então existem casos aí de animais que ficam endemoniados. Isso pode acontecer. Já ouvi relatos, né, de animais de grande porte, de cachorros e etc., que ficaram endemoniados. E como saber se está endemoniado ou não? Porque tudo que você faz não resolve o problema, né? Você tenta fazer manobras e se utilizar de artifícios aí naturais para acalmar o animal e ele não se acalma. Ele só se acalma depois que alguém espiritual que tem o discernimento de Deus faz uma oração ali expulsando os demônios do corpo daquele animal. Então eles são sensíveis também às atividades dos demônios. Então nós precisamos ter cuidado, né? E orar sempre também pelos nossos animais para que Deus os guarde, ok? A Bíblia diz que Deus cuida dos animais dos justos. Eles provocam aflição mental e física aos homens. Então existem enfermidades e problemas mentais que são provocados pelo demônio. Não quer dizer que todas as pessoas enfermas e que tenham problemas mentais, né, tenham aí um problema espiritual. Não quer dizer que foi o inimigo que provocou esse tipo de problema, esse tipo de enfermidade na pessoa dele. Pode acontecer, certo? Boa parte das enfermidades são de natureza mesmo física, mas existem casos que são provocados pelo diabo e existem outros casos que, apesar de ter sido de origem física, né, o problema ter se originado de um problema físico ali, o inimigo acaba se aproveitando também
para aumentar o sofrimento daquela pessoa. Eles produzem impureza moral, né, no coração e na mente das pessoas de um modo geral. Por isso que nós precisamos pedir a Deus para nos dar a mente de Cristo. Os demônios, em harmonia com a sua natureza e seu caráter, estão continuamente ocupados em sua obra de subjugar homens para o serviço de Satanás e de propagar todas as enfermidades, como a contaminação espiritual. E aí o Dr. Níveus, que é um grande escritor e teólogo, disse que existem 5 fases nas relações dos demônios com os homens. Então vejamos aqui quais são essas fases. A primeira fase ele chamou de tentação, que é chamada também de sugestão espiritual. Isso aqui pode acontecer com... Pode não, isso acontece, né, com todas as pessoas, independente se é crente ou não, se tem comunhão com Deus ou não, a tentação vem para todos. O inimigo, ele tentou Adão, que não tinha nenhum tipo de pecado, tentou Eva, né, e tenta todos os seres humanos da face da terra. Então todos nós somos tentados em algum momento, né, pelos demônios, e precisamos vigiar, orar e pedir a Deus que nos guarde, que nos dê o discernimento para entendermos quando é uma tentação e para resistirmos, ok? Então essa é a primeira fase que acontece com todos. A segunda fase é chamada de obsessão. Isso aqui já acontece na vida daqueles que não têm comunhão com Deus, daqueles que não têm a presença de Deus em suas vidas. E é chamada de a primeira fase da possessão demoníaca. Por quê? Se trata do domínio demoníaco, que é resultado da entrega voluntária e habitual à tentação ou às tendências pecaminosas. Então isso aqui acontece com aquelas pessoas que se entregam de forma voluntária à tentação e que estão na prática contínua do pecado. São as pessoas que gostam de pecar, que sentem prazer no pecado, que não se arrependem do seu pecado. Então eles entraram nessa fase aqui da obsessão. Depois dessa fase, isso aqui eu já não vou ler porque eu expliquei. Depois dessa fase nós temos a crise ou transição. Essa é a fase caracterizada por uma luta em torno da posse do indivíduo, da pessoa. Quando o indivíduo resiste, algumas vezes sendo bem sucedido. Então, aqui é a fase quando os demônios tentam dominar ali a mente, o intelecto, a emoção e o sentimento da pessoa. Que aí, em alguns casos, a pessoa passa a ficar endemoniada, possessa. Então é chamada de crise ou transição. Porque apesar de muitos estarem na fase da obsessão, não são todos que ficam, né, endemoniados. Apenas algumas pessoas é que manifestam ali de forma clara os demônios em sua vida, certo? Então, a próxima fase aqui é chamada de possessão. Isso aqui, ó, com referência à pessoa, ao indivíduo, pode ser designada como sujeição e subserviência. É quando a pessoa está sujeita à dominação dos demônios. E com referência ao demônio ou aos demônios, é treinamento e desenvolvimento. Então os demônios estão fazendo uma espécie de treinamento e desenvolvimento na vida daquela pessoa que está sendo usada, né, por eles, e que está numa condição de escravidão mesmo, de sujeição, e somente Deus, né, através de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito Santo, poderá libertar esta pessoa desta condição. Então a condição da pessoa, na maior parte do tempo, é saudável e normal, né? Ela vive, ela trabalha, ela conversa, mas em algum momento ela pode ficar possessa. E quando ela fica possessa, ela perde ali o seu controle, o seu autodomínio, a sua consciência. Ela não sabe o que está acontecendo. Os demônios se apossam, né, da sua intelecção, do seu sentimento, da sua volição, e exercem um controle ali através da pessoa. Então uma nova personalidade é adicionada. Quando a pessoa volta em si, ela não sabe o que aconteceu. Então a pessoa muda a fisionomia, muda a voz, ela adquire uma força descomunal, desumana, inexplicável, que é dada ali pelos demônios no momento em que ela está possessa. A última fase é chamada de capacidade demoníaca. Isso aqui é quando a pessoa já desenvolveu capacidades para ser usada pelos demônios.
e se dispõe, ou seja, ela gosta de estar possessa. Ela, apesar de não ter o controle, o autodomínio, a consciência do que está acontecendo, ela se dispõe, ela se coloca como voluntária. Isso acontece muito, né, em sessões espíritas, isso acontece muito em alguns locais, né, de terreiro, quando as pessoas se dispõem ou se predispõem a serem usadas ali por espíritos, né, por determinados espíritos. E, segundo a visão bíblica, esses espíritos são espíritos maus, certo? É a visão bíblica acerca deste assunto. De modo que, em alguns casos, você percebe mesmo que a pessoa ela faz coisas assim que são realmente degradáveis. Então, quando a pessoa está nessa fase, ela já é o escravo do demônio, treinado, acostumado, voluntário. Na linguagem moderna, um médium desenvolvido, o cavalo, né, do diabo. E para nós finalizarmos, né, esta aqui é a melhor parte. Como é que nós podemos vencer Satanás e os demônios? Então, de que maneira nós podemos sair vitoriosos sobre a influência do mal? Vamos ver aqui. Ó, já sabemos que Satanás e os seus anjos, que são os demônios, são inimigos incondicionais de todo homem, especialmente de quem? Do cristão, daquele que serve a Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele não pode ter medo. Ele tem que assumir uma atitude de confiança contra o seu adversário, que é o diabo, contando com a armadura e o poder de Deus por meio de Cristo para obter essa vitória. Então, nós não podemos temer, não podemos ficar apavorados, com medo, né? Nós precisamos orar, pedir a Deus força, graça, confiança e poder para lutarmos e vencermos o mal. Então, de que maneira nós faremos isso? Nos apropriando, né, dos direitos da nossa redenção. Então, apropriando-se de seus direitos de redenção. Então, a morte de Jesus Cristo providenciou tanto a substituição do pecador arrependido e convertido, como a pureza moral e espiritual. E o crente que foi crucificado com Cristo está morto para o pecado e, consequentemente, as portas para Satanás agir estão fechadas, até porque o crente vive em novidade de vida, e a vida que vive-a em Cristo Jesus. Então, através do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição, nós hoje temos condições de vencer o diabo e de vencer os demônios. Isso através da nossa vida de oração, da leitura e estudo da palavra, né, e da prática diária do que está escrito na palavra de Deus. Segundo, apropriando-se de toda a armadura de Deus. Como eu disse, estamos numa batalha que é espiritual. E para isso Deus nos providenciou também uma armadura espiritual. Então Deus em Cristo preparou para o crente uma armadura completa para torná-lo capaz de resistir às ciladas do diabo. Nenhuma peça da armadura deve ser omitida, nenhum aspecto da vida deve ser deixado sem proteção. Então Deus nos providenciou uma armadura para que nós a usássemos. E como é que a gente vai adquirir essa armadura? Isso aqui só é adquirido através da oração, do estudo e da prática da palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, pedindo a Deus. Então ele nos equipa no mundo espiritual com essa armadura para nos defendermos, para lutarmos e vencermos o diabo e seus demônios. Então vejam aqui, Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18, vai falar sobre essa armadura, vai falar sobre a couraça da justiça, aliás, sobre o cinturão da verdade primeiro, né? Está aqui a figura do soldado com o cinturão que protege, né, aqui o seu baixo abdômen, sua cintura, couraça da justiça que protege o seu peito, as sandálias ou os calçados, né, chamado de os pés, calçados pés na preparação do evangelho da paz, protegendo aqui os pés do soldado, certo? Para que ele caminhe, para que ele se movimente. O escudo da fé que protege, né, o soldado dos dardos inflamados do inimigo, dos ataques do inimigo. E temos o capacete também da salvação, né, protegendo sua mente e sua cabeça. E a espada do Espírito. Então nós temos aqui 6 peças. 6 peças. O cinturão, couraça, os calçados, o escudo da fé, o capacete e a espada do Espírito.
Das 6, 5 são de defesa e apenas uma é de ataque. Somente com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é que nós teremos condições de vencer o diabo. Lembrando de orar em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando. Então, é através da armadura, da oração e da vigilância que nós seremos vitoriosos. Outra coisa, mantendo o autodomínio. Nós precisamos manter a nossas emoções, sentimentos, né, nossa razão, intelecção, cognição sob o domínio do Espírito Santo, para que ele nos controle. Não podemos ser desequilibrados, não podemos dar lugar aos nossos sentimentos pecaminosos, né, às nossas emoções ou pensamentos que não são do agrado de Deus. Precisamos ter o autodomínio, o autocontrole, vivermos em obediência à palavra, pedindo ao Espírito Santo para que nos ajude. Exercendo a vigilância. Então isso aqui é importante. Sem vigilância não dá para vencermos o inimigo. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer o que você quiser, mas se você não vigiar, você poderá ser uma presa fácil, né, na mão ou na boca aí do diabo. Então a vigilância é extremamente importante. Então tenha cuidado. Se você sabe que aquilo que você pensou em fazer vai lhe prejudicar, vai lhe expor, né, que o inimigo pode se aproveitar daquela situação para lhe atrapalhar, prejudicar a sua vida espiritual, para lhe afastar de Deus, então não faça. Peça a Deus força e resista. Então olha aqui, outra coisa, resistindo ao diabo com confiança em Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, estamos potencialmente libertos do poder de Satanás. Nós não somos escravos de Satanás, nós somos libertos. Jesus nos libertou, nós não estamos mais debaixo do domínio do diabo. Nós estamos agora debaixo do domínio do Espírito Santo. Então, satisfazendo as condições bíblicas, poderemos sempre ser vitoriosos. Dessa forma, você deve assumir uma atitude de confiança em Deus contra o seu adversário, contando também com a armadura de Deus por meio de Cristo. Então, dessa forma, meus irmãos, nós seremos vitoriosos. Dessa forma, Deus nos abençoará de uma maneira toda especial. Estaremos guardados e poderemos vencer a influência do inimigo. Então, coloque Deus no centro de tudo, confie nele e veja a mudança ocorrer aí na sua vida. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que nós teremos o prazer de lhe responder. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.